Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo aqui, né? Mas vamos para mais um vídeo hoje aqui no canal, tá? Hoje eu vou trazer, galera, 3 dicas importantíssimas, tá? Importantíssimas mesmo para quem tem CNPJ MEI, tá? E precisa poder ter um mínimo de orientação, entendeu? Então fica com a gente até o final do vídeo que eu tenho certeza que você aí que tem um CNPJ MEI vai se beneficiar muito com essas informações aqui. Beleza? Acompanha com a gente. Antes de mais nada, para você que não me conhece aí, meu nome é Eduardo, tá? Eu sou contador e tenho um escritório de contabilidade, onde a nossa especialidade é justamente micro e pequenas empresas. Antes de mais nada, galera, a gente precisa poder entender quais são as regras atuais do MEI, entendeu? Tem várias coisas sendo votadas, tanto no Congresso quanto no Senado, relacionado ao aumento do Simples Nacional, aumento também do MEI ali, tal, de limite de faturamento, aquela coisa toda, mas nada ainda bateu o martelo até hoje, que hoje é dia 23 de junho. Tá? Então, atualmente, a gente precisa primeiro falar sobre o limite do faturamento do MEI. O limite de faturamento do MEI ele é 81 mil, que corresponde aos 12 meses do ano. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se no primeiro ano ali, onde você abriu o MEI, você abriu ele na metade do ano, você não tem os 81 mil para poder faturar. Você vai ter somente a metade desses 81 mil, beleza? E isso, a mesma coisa com o limite de compras do MEI. Tá? Para quem não sabe aí, atualmente o limite de compras do MEI é 80% dos 81 mil, tá? Que é o limite de faturamento anual. Então você pode comprar até 80% desses 81 mil aí, dá na faixa de 64.500 mais ou menos. Não estou com a calculadora aqui, mas é basicamente isso. Após, né, essas duas constatações aí, tanto relacionado ao limite de faturamento quanto ao limite de compras, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, galera, é onde mais acontecem os erros que custam caro, tá? Muito caro, melhor dizendo. Até porque quando você faz o desenquadramento ali, ele é apurado com juros e multa. Então, para não ocorrer esses erros, controle tanto o limite de faturamento quanto o limite de compras. Não precisa fazer uma planilha mirabolante, não. Entendeu? Uma coisa de outro mundo, comprar planilha de R$1.000, de 2.000, de não sei quanto. Não. Pega o próprio Excel ali, se você não tiver, vai no Google Drive, faz um controle ali, entendeu? Tudo que entra e tudo que sai da empresa, tá? Relacionado ao faturamento e ao limite de compras. A segunda dica que eu vou dar aqui, galera, essa é importantíssima, tá? E vocês precisam levar a sério isso. Porque também, se não levar a sério, só você vai ser prejudicado, tá? É justamente a separação de conta de pessoa física com pessoa jurídica, tá? Quando abriu, gente, chegou a abrir o CNPJ MEI ali, primeira coisa que você faz, abre uma conta de pessoa jurídica e coloca o número do CNPJ lá, tá? E não precisa você poder, eu vou ter que ir até um banco abrir uma conta, não existe, hoje em dia não precisa disso mais. Qualquer banco digital aí abre uma conta de pessoa jurídica. Tá? Então não dá esse mole, beleza? Até porque quando acontece um problema, quando se tratando dessa separação, você não consegue identificar qual valor você recebeu, entendeu? Então, você não consegue indicar, na hora de fazer uma declaração do MEI ali, você não vai saber o quanto você colocou lá, sabe? Só que o fisco sabe, entendeu? Os bancos sabem o quanto você movimentou, entendeu? Então, não só na declaração do MEI, mas na declaração de imposto de renda pessoa física, você também vai precisar informar, entendeu? Caso você tenha uma contabilidade regular, aí você vai precisar informar mais ainda, vai ter mais um controle para justamente você ter o benefício ali da distribuição de lucro. Depois, quem tiver querendo entender mais sobre esse tipo de situação aí, entre em contato com a gente que a gente explica, tá? Como você consegue ter uma contabilidade regular e ter o benefício da isenção do imposto de renda. Mas a dica fica, toda vez que vocês abrirem um CNPJ MEI, separe a conta de pessoa física de pessoa jurídica, tá? Depois vocês vão me agradecer. Agora nós vamos falar sobre a terceira e última dica. Essa dica aqui, galera, muitas pessoas podem achar que é bobagem, tá? Do que eu vou falar aqui. Só que, pela demanda que a gente recebe de MEI aqui no escritório, a maioria deles é justamente que não sabia que teria que pagar um imposto ali todo mês pelo CNPJ aberto, tá? Incrível, porque às vezes a pessoa nem sabe, de repente ela tá com uma dívida de 7 mil, 8 mil, eu já recebi dívida aqui de 11 mil reais, entendeu? A pessoa não sabia nem que tinha uma DAS para poder pagar, sabe? Só pediram ela para poder abrir o CNPJ e pronto, entendeu? Então a dica que eu dou é, toda vez, né, você abrir um CNPJ, não tem almoço de graça,
tá? Você vai ter que emitir a guia do imposto do MEI, mesmo ela sendo um valor baixo e fixo, você vai ter que pagar. Se você não pagar, ela vai ser cobrada através de dívida ativa, entendeu? Sai do seu CNPJ e vai para o seu CPF, sabe? Então, tipo assim, só que ela não vai com aquele valor lá, ela vai crescido com juros e multa também. Entendeu? Então não dá esse mole, não dá esse mole. Se você, caso não for utilizar o CNPJ, baixa ele, entendeu? Dá baixa no CNPJ, depois você abre outro lá na frente, entendeu? Mas não fica com essa dívida correndo aí no seu nome, beleza? Essas 3 dicas que eu dei aqui, galera, vocês vão conseguir ter o básico ali para justamente não ter um problema tão drástico assim com o CNPJ. Tá? Até porque a maioria das pessoas não sabe nem informação básica relacionada ao MEI, entendeu? Então pega essas 3 dicas aqui, leva para você, entendeu? Se você não tiver no momento agora de poder gastar com um contador e tal, para fazer um controle melhor, para te dar um entendimento mais aprofundado, tá? Que o seu negócio mereça, você consegue com essas 3 dicas aqui ter uma mínima estrutura, tá? E eu sempre falo muito com um cliente meu sobre isso, tá? Quando você tem um MEI organizado ali, a chance de você ter uma empresa maior também organizada é muito grande. Até porque você já vai se adequando também ao tipo de estrutura empresarial que você está montando, sabe? E isso tem uma importância muito grande. Entendeu? Então fica com essas 3 dicas aí. Depois, se vocês quiserem poder ter um entendimento maior e tal, entre em contato com a gente. A gente tem, né, uma especialidade relacionada a micro e pequenas empresas aqui no escritório. Então a gente dá todo o aparato geral ali para as pessoas poderem ter um entendimento de como está o negócio dela, entendeu? Se ele está sendo lucrativo, qual que é a proposta futura e tal. Então é um trabalho muito interessante, não é só porque eu faço não, mas é porque eu tenho muita convicção naquilo que eu entrego para todos os meus clientes, beleza? Fica com essas dicas aí, vai seguir no canal, eu tô sempre colocando conteúdo novo, tá? Se vocês não me seguem nas minhas outras redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, vou deixar o @ aqui embaixo também, tá? E até a próxima.